Irmãos, vamos abrir lá em 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9, nós faremos a leitura do versículo 19 ao 23. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Irmãos, como a nossa irmã Sueli adiantou, nós falaremos nessa manhã, então, sobre missões transculturais e as estratégias missionárias. Nós veremos aqui um pouco o que Paulo nos ensina a respeito das estratégias missionárias. E veremos aí, vamos tentar aplicar um pouco também ao nosso contexto, né? Nós estamos falando de missões transculturais, mas precisamos também aplicar ao nosso contexto, Mas eu já quero começar aqui fazendo uma pergunta para os irmãos. Em nome da evangelização, em nome do evangelismo, ou em nome de anunciar Jesus aos não perdidos, aos perdidos, nós podemos fazer qualquer coisa? Vale tudo para anunciar a Jesus aos perdidos? Vale fazer qualquer coisa? Assim como Paulo disse, fiz-me tudo para com todos? Podemos fazer qualquer coisa? O que os irmãos acham? Vale tudo? Evangelizar para alcançar os não salvos, os perdidos. Vale fazer qualquer coisa? Em nome de Jesus, vale fazer qualquer coisa. O que os irmãos acham? Sim. Então, não vale fazer qualquer coisa. Exato. Então, se não vale fazer qualquer coisa, o que Paulo quis dizer então com essas palavras? Fiz-me tudo para com todos. O que será que Paulo quis dizer com isso? Então, fiz-me tudo para com todos. Sim. Então é o que nós veremos na lição de hoje. Então, meu objetivo nessa manhã é que você compreenda o que Paulo quis dizer, fiz-me tudo para com todos, e para que nós compreendamos a importância de, sim, fazer estratégias missionárias. Nós precisamos de estratégias missionárias. Então, principalmente para alcançar aqueles que ainda não se renderam aos pés de Jesus. Precisamos de estratégias. Mas meu objetivo também é fazer com que você entenda que nós não podemos, como a irmã Sueli disse, distorcer a mensagem do Evangelho para alcançar os não perdidos. Então, nós precisamos compreender que é necessário estratégias missionárias, são importantes, mas nós não podemos distorcer a mensagem do Evangelho. Tá? Pode. Sim? Não vai fazer nada. Sim. Uhum. Sim. É o que nós vamos ver aqui nesta manhã. Então, no primeiro momento, irmãos, nós veremos aqui o que Paulo não quis dizer com essas palavras, e depois nós veremos o que Paulo quis dizer com essas palavras. E aí, ao final, nós faremos algumas aplicações e a nossa conclusão. E como os irmãos sabem, fiquem à vontade para perguntar, para acrescentar algo, e nós, assim, também faremos a leitura de alguns textos bíblicos, tá bom? Então veja que no capítulo 9, irmãos, aqui de 1 Coríntios, de forma geral, o que nós podemos ver aqui é que Paulo, ele toma a si mesmo como exemplo de abnegação. Paulo, ele mostra como exemplo, ele se coloca como exemplo de alguém que abriu mão dos seus privilégios, alguém que abriu mão dos seus direitos por causa do Evangelho. Isso os irmãos podem ver aqui nesse contexto de 1 Coríntios capítulo 9. Ele abre mão dos seus direitos. Ele abre mão de todos os seus privilégios por causa do Evangelho. E nesses versículos que nós acabamos de ler, Paulo ele mostra que ele renunciou a muito dos seus direitos para não ser empecilho por causa do Evangelho. Então, ele renuncia a alguns dos seus direitos
para não ser empecilho na causa do evangelho. Então, esse texto que nós acabamos de ler, veremos então o que Paulo quis dizer com estas palavras. Em primeiro lugar, irmãos, Paulo está dizendo que, embora ele fosse livre, ele fez-se escravo. Mesmo ele sendo livre, e aqui, meus irmãos, quando Paulo ele fala que ele se fez escravo, é não literalmente, mas ele está falando que ele fez de escravo de forma voluntária, não de forma compulsória, mas ele fez-se de escravo de forma voluntária, por causa do evangelho. E isso Paulo ele está mostrando que fez-se de escravo, porque ele está seguindo o exemplo de Jesus. Vamos ver lá em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8. Quem achar, faça a leitura de forma audível. 5 a 8. Isso, 2, 5, 8. Então veja que Paulo ele está seguindo o exemplo de Jesus. Assim como Jesus, em toda a sua glória, renunciou do seu direito, não que ele deixou de ser Deus, mas renunciou do seu direito e tornou-se servo. E Paulo está falando e Paulo também faz-se de servo, fez-se servo. Paulo se fez de servo com o objetivo de evangelizar os judeus, evangelizar os que viviam debaixo da lei, e evangelizar os que viviam sem lei, e evangelizar os fracos. Então Paulo ele faz de servo para evangelizar esse grupo de pessoas. Em segundo lugar, Paulo ele fez-se judeu. Então Paulo está dizendo que praticava os costumes judaicos, pois ele conhecia as tradições judaicas. Então ele está falando que fez-se judeu porque ele praticava os costumes judaicos. Veja lá, Filipenses capítulo 3, versículo 5. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Então veja que Paulo ele conhecia os costumes judaicos. Paulo não estava alheio aos costumes judaicos. Então a sua estratégia era de identificar-se com os judeus para lhe comunicar efetivamente o evangelho. Isso nós podemos ver em todo o ministério do apóstolo Paulo. Por exemplo, ele pregava nas sinagogas, mesmo ele reconhecendo que o seu chamado era para levar a mensagem aos gentios, mas ele também pregava nas sinagogas. Ele anunciava o evangelho, o reino de Deus nas sinagogas. Paulo ele fez um voto de nazireu. Então veja que ele participou dos costumes judaicos. E Paulo também anunciou os que viviam debaixo da lei, ou seja, que eram judeus, embora ele mesmo reconhecesse que não estivesse debaixo da tutela da lei. Isso é muito importante. Veja lá Gálatas capítulo 3, versículo 23 ao 25. Gálatas capítulo 3, versículo 23 ao 25. Nós vamos ver que Paulo ele reconhece que ele não estava debaixo da tutela da lei. Até o 25. Então veja que Paulo, mesmo não estando debaixo da lei, ele se colocou debaixo da lei. E um exemplo que Paulo está seguindo é o exemplo de Jesus. Muita gente não entende por que Jesus ele foi batizado por João. Há muita discussão. Jesus não precisava ser batizado, porque o batismo é para arrependimento dos pecados. E se Jesus não tinha pecados, por que Jesus foi batizado por João? Porque Jesus estava se colocando debaixo da lei. Era necessário que se cumprisse a lei. Então veja que Paulo ele segue o exemplo de Jesus. Ele se coloca, mesmo reconhecendo que ele não está mais debaixo da lei, ele se coloca sob a lei, a fim de evangelizar aos que estavam sob a lei. Em terceiro lugar, Paulo fez-se gentio. Os que viviam sem lei eram gentios. Ou seja, Paulo fez-se servo para com aqueles que não estavam debaixo da tutela da lei de Moisés. E isso, meus irmãos, não significa que Paulo ele era um desordeiro, que Paulo viveu como um anarquista, né? Paulo agora pregava a não lei, não significa isso. Mas para Paulo, a sua lei era a liberdade em Jesus. A lei para Paulo era viver em liberdade em Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Então veja, para a liberdade que Cristo nos libertou. Então essa era a lei para Paulo, a liberdade em Cristo Jesus. Então Paulo ele fez-se livre para com aqueles que não viviam debaixo da lei de Moisés. E nós vimos isso até mesmo na última aula, quando Paulo ele vai pregar no Areópago. Paulo vai pregar àqueles que não viviam debaixo da lei. Paulo vai anunciar o evangelho aos que não viviam debaixo da lei. E nós vimos que Paulo chega a citar até um poeta
como forma de evangelizar. Os vossos poetas têm dito. Então Paulo fez-se sem lei para com aqueles que viviam sem lei. Em quarto lugar, Paulo fez-se fraco. O que significa fazer-se fraco? Existem dois sentidos aqui que os estudiosos vão falar. Isso são debates, mas alguns vão dizer que quando Paulo disse aqui que ele fez-se fraco, está relacionado com aqui mesmo, 1 Coríntios capítulo 8, quando Paulo ele vai falar daqueles irmãos e vai falar sobre os alimentos sacrificados aos ídolos. Que existiam alguns irmãos que se sentiam escandalizados, porque uns comiam carnes, outros não comiam. Então esses eram os fracos que Paulo está dizendo aqui no texto de 1 Coríntios capítulo 9. Mas já existem outros que dizem que fracos aqui no texto são exatamente os judeus, os que vivem debaixo da lei e os que vivem sem lei. E eu estou mais inclinado a pensar que esses são os fracos que Paulo está dizendo. Os judeus, os que vivem sob a lei e os que vivem sem lei, os gentios. Mas, de toda e qualquer forma, irmãos, o que nós podemos ver é que Paulo ele não queria servir de escândalo por causa do evangelho. Seja esses aqui de 1 Coríntios capítulo 8, ou seja esses aqui a qual Paulo vai falar, os judeus, os que vivem sob a lei, os que vivem sem lei, mas Paulo não queria servir de escândalo por causa do evangelho. Ele não queria servir de tropeço por causa do evangelho. Seja para com os judeus, seja para com os que vivem sob a lei, e seja também para com os gentios. E veja que, por fim, meus irmãos, em último lugar, Paulo ele reconhece que, mesmo se fazendo de tudo para com todos, ele não resgataria ou não ganharia a todas as pessoas para o evangelho. Aqui no texto fica bem claro: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos, salvar alguns. Ele reconhece que, mesmo fazendo de tudo para com todos, ele não salvaria todos. Ele não resgataria todas as pessoas. Ele reconhece que ele é apenas um cooperador no evangelho. Mas ele reconhece que ele não resgataria todos, mas apenas alguns. E isso para nós, às vezes, pode causar espanto. Quando nós fazemos evangelismo, nós queremos que todas as pessoas venham a Cristo, que todas as pessoas venham a Jesus, mas nem todas as pessoas virão a Jesus. Por maior esforço que eu possa empreender, nem todos virão a Cristo. Nem todos virão. Irmãos, até aqui alguma dúvida? Alguma questão? Então, nós vimos aqui o que Paulo quis dizer com estas palavras, com esse texto. Agora nós veremos o que Paulo não quis dizer com essas palavras. Em primeiro lugar, Paulo ele não usou da sua liberdade como desculpa para a libertinagem. Isso precisa ficar bem claro para nós. Quando Paulo ele usa da liberdade em Jesus, ele não usou dessa liberdade como desculpa para libertinagem. Então, fiz-me tudo para com todos não significa que devemos usar a nossa liberdade como desculpa para fazer qualquer coisa, dizendo que nós estamos fazendo isso em nome de Jesus. A exemplo que o presbítero Moisés citou, desse jovem que usou o namoro como desculpa de evangelização. Então, a nossa liberdade em Jesus não significa libertinagem. Até porque, meus irmãos, aqui a ideia de liberdade é que nós já fomos livres da culpa do pecado. Nós já fomos livres da ira de Deus. Nós já somos livres do domínio de Satanás. Nós já somos livres da maldição da lei e do império das trevas. Então você pode pregar o evangelho com liberdade. Porque nós já fomos livres do império das trevas, do pecado de Satanás, da maldição da lei. Então cada um de nós aqui pode pregar o evangelho com liberdade. Com liberdade. Em segundo lugar, também não significa que Paulo mentiu. Quando Paulo ele disse que fez de judeu, fez de gentio, não significa que Paulo mentiu. Não significa que Paulo usou de cinismo aqui. Paulo não foi cínico quando ele disse isso. Porque Paulo de fato era livre e Paulo de fato era um judeu. Às vezes nós esquecemos isso, mas Paulo ele era um judeu. E Paulo também era gentio, porque ele tinha cidadania romana. Na verdade, o nome de Paulo é Saul, né? O seu nome, pode falar. O nome de Paulo em judeu é Saul. E o seu nome Paulo é o seu nome gentio, o seu nome romano. Então Paulo não mentiu quando ele disse que fez judeu e fez-se de gentio. Porque ele de fato era judeu, de fato ele era gentio. E aqui também, meus irmãos, em último lugar,
não significa que Paulo negociou ou distorceu a verdade do Evangelho ou queria tornar possível a abertura do Evangelho para novas ideias ou até mesmo atualizar a mensagem do Evangelho ou a verdade do Evangelho para os seus contemporâneos. Então, essa não era a ideia de Paulo. Paulo ele não queria negociar a mensagem do Evangelho para ganhar algumas pessoas. Então, fiz-me tudo para com todos não significa que devemos distorcer o Evangelho para fazê-lo aceitável ao mundo. E aqui eu trouxe algumas imagens. Dá para ver? Mais ou menos, né? Então, fiz-me tudo para com todos não significa fazer isso. Veja lá um pregador, um pastor, não sei. Para tornar a mensagem mais atrativa, veja o que ele fez. Se vestiu de chapolim. E o que é isso aqui? Marcha para Jesus. Isso não é fazer-me tudo para com todos. Carnaval gospel. Não é isso que é fiz-me tudo para com todos. Não é isso que Paulo quis dizer. Big Night Gospel. Ali é a noite gospel, né? A ideia dele acho que é uma boate, um clube, né? Uma balada gospel, exato. Então não é isso que Paulo quis dizer, fiz-me tudo para com todos. Meus irmãos, eram muitas imagens, mas eu separei essas para os irmãos darem uma olhada. São muitas. Então veja que não é isso que Paulo quis dizer, com fiz-me tudo para com todos. Não é simplesmente para tornar o Evangelho atrativo às pessoas, ele vai distorcer a mensagem do Evangelho. Eu vou indicar um livro aqui, não estava aqui, mas é o Com Vergonha do Evangelho, do John MacArthur, da editora Fiel. Irmãos, se vocês puderem ler esse livro, eu recomendo que leiam. Um livro muito bom. E ele vai falar mais um pouco sobre essas distorções que há hoje em dia a respeito do Evangelho, para tornar o Evangelho mais atrativo às pessoas. Com vergonha do Evangelho. Porque a ideia, Paulo fala, não me envergonho do Evangelho, mas a proposta do livro é essa, com vergonha do Evangelho. E aí ele vai mostrar, John MacArthur ele mostra essas distorções que há do Evangelho. Até aqui tudo bem, irmãos? Alguma dúvida? Sim, sim. Eu estou para dizer que, de fato, para quem é um líder eclesiástico, pastor, a liderança, eu acredito que seja, por exemplo, uma tentação você querer encher a igreja. Todo líder quer ver a sua igreja cheia. Nós queremos ver a nossa igreja cheia. E aí a tentação, eu digo aqui, que talvez seja essa, você usar desses recursos, esses meios que não estão de acordo com o Evangelho. Exato. Não significa que quantidade seja ruim, que seja derivado, exato. Sim. Mas geralmente, sim, sai. Por exemplo, imagina jovens que são dessa denominação e agora o pastor um dia não tem mais boate gospel. Vou na outra que fica inchaço, né? Fica inchaço. Sim. Não é a palavra que eles querem. Sim. Eu acho que o acampamento ele em si não é ruim. Mas aí depende do que será feito nesse acampamento. Qual é a proposta do acampamento? Qual é o programa? E também não viver só disso, claro, né? Porque senão acabou o acampamento também, acabou os jovens vão embora, né? Mas eu não acho que seja... Como nós estamos falando de estratégias missionárias, eu acho que não é ruim. Só que o objetivo final não pode ser só o acampamento. Bom, para nossa aplicação, irmãos, então, seguindo o exemplo de Paulo, você deve usar a sua liberdade para cumprir de forma voluntária e alegre o chamado de Jesus na dependência do Espírito Santo. Então você já foi livre do cativeiro do pecado, você já foi livre de Satanás, você já foi livre da lei, então você deve usar a sua liberdade para anunciar o Evangelho de Jesus. Use a sua liberdade. E talvez isso vai exigir muito de você, porque isso exigiu muito do apóstolo Paulo. Paulo se afadigou nesse trabalho, e talvez isso vai exigir muito de você, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, principalmente na nossa casa. A nossa casa também é um campo missionário, e talvez isso vai exigir muito de você, mas nós devemos seguir o exemplo de Paulo e ser servos de nosso Senhor Jesus. E essa era a atitude que Paulo aqui, meus irmãos, essa era a atitude que Paulo esperava desses irmãos de Coríntios. Abnegação, humildade. Mas eles estavam fazendo totalmente o contrário. Mas é isso que a Bíblia agora, ela nos chama a fazer. Essa deve ser a nossa responsabilidade.
anunciar a mensagem do Evangelho, seja em qualquer cultura, seja em qualquer lugar. Em qualquer lugar nós devemos anunciar a mensagem do Evangelho. E nós podemos usar estratégias missionárias. Nós devemos pensar em estratégias. O que nós podemos fazer? Nós vamos evangelizar, nós podemos, por exemplo, ficar ali fora, entregando panfleto, convidando as pessoas. Nós podemos ficar no sinal. O que nós podemos fazer para anunciar a mensagem do Evangelho? Podemos bater de porta em porta e anunciar o Evangelho. Nós precisamos pensar assim em estratégias. Estratégias boas, eficazes, mas que não distorça a palavra de Deus, que não distorça a mensagem do Evangelho. Portanto, irmãos, fiz-me tudo para com todos, não é uma adaptação do Evangelho para a cultura A ou para a cultura B. Então, não é adaptar a mensagem do Evangelho, mas fiz-me tudo para com todos é aplicar o Evangelho à cultura A e à cultura B. Fiz-me tudo para com todos é aplicar a mensagem do Evangelho a qualquer cultura que seja. Pensemos no nosso contexto, aqui em São Paulo, às vezes a questão do rico e pobre, às vezes fica muito claro. No mesmo momento que nós vemos prédios enormes, ao lado tem casas simples, de telha. Aqui, às vezes, isso fica muito claro. Então, eu devo pregar o Evangelho só para os ricos? Ou eu devo pregar o Evangelho para os pobres? E aí eu vou adaptar o Evangelho para os ricos e vou adaptar o Evangelho para os pobres? Não. Eu vou aplicar o Evangelho para aqueles que vivem nesse contexto de riqueza e vou aplicar para aqueles que vivem no contexto de pobreza. Não é adaptar, mas é aplicar o Evangelho. Eu quero concluir então. João Amós Comênios, os irmãos já ouviram falar de João Amós Comênios? João Amós Comênios, ele foi um teólogo do século XVI e também foi considerado o pai da pedagogia moderna. João Amós Comênios, e ele tinha como lema educar tudo a todos. Esse era o lema de João Amós Comênios. Teólogo, pedagogo, e o seu lema era isso: educar tudo a todos. Para ele, então, para João Amós Comênios, na educação não deveria haver barreiras. Todos deveriam ser educados. E trazendo aqui, portanto, fiz-me de tudo para com todos, é anunciar o Evangelho a todas as pessoas, indistintamente. Sem negociar, sem distorcer a mensagem do Evangelho, mas aplicar o Evangelho a todas as pessoas. Mas com humildade, entendendo e confiando que quem opera o novo nascimento é Deus. Por mais estratégias que nós tenhamos, melhores que sejam as nossas estratégias, quem opera o novo nascimento é Deus. Isso precisa ficar bem claro para nós. Por maiores que sejam, por melhores que sejam, por mais que nós investamos em estratégias, quem opera o novo nascimento é Deus. Amém? Os irmãos gostariam de acrescentar, falar alguma coisa? Ficaram com alguma dúvida? Não? Então vamos orar e depois nós vamos tomar o nosso café. Pai bendito, mais uma vez nós nos colocamos em Tua presença. Te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade de ouvir a Tua palavra e aprendermos um pouco mais. Ajude-nos, ó Deus, a criar estratégias, a elaborar estratégias missionárias para anunciar a mensagem do Evangelho aos perdidos, aqueles que ainda não se dobraram, não se renderam aos pés de Jesus. Use, ó Deus, cada um dos meus irmãos aqui, seja na escola, na sua casa, no trabalho, na sua vizinhança, na rua, na internet, ó Deus, que os meus irmãos, ó Pai, sejam servos do Senhor, usem a sua liberdade para anunciar a mensagem do Evangelho, para aplicar a mensagem do Evangelho a todas as culturas indistintamente. Perdoa-nos, ó Deus, se temos sido negligentes a essa responsabilidade, mas que o Teu Santo Espírito nos fortaleça, nos dê força, ó Deus, para que anunciemos a Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.